Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro sobre o livro de Tito. Neste momento vamos ler Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. A palavra de Deus diz o seguinte: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Neste momento, o apóstolo está falando sobre a liderança e sobre o corpo de Cristo. Ele está nos falando sobre santificação. Vamos abrir nossas Bíblias a título de introdução em Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 19. O texto de Romanos diz o seguinte: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos de justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. É sobre isso que o apóstolo está falando. Outrora, eles eram servos da maldade. Usavam os seus membros para a maldade. Agora ele está os conclamando a serem servos de Deus, em obediência para a justiça. Vamos ao texto entender melhor este assunto e como ele vai tratar com os irmãos. Tito 2,11 diz o seguinte: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Ele está falando que a graça de Deus se manifestou salvadora e ela tem poder para educar. Como é a graça que se manifesta salvadora? Ele está falando do Verbo encarnado de Cristo Jesus. Não é um simples atributo. A graça se mostrou salvadora. E ele diz a todos os homens: salvação para toda a humanidade em geral? Não. Salvação para as pessoas de vários grupos étnicos, sem distinção. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, nós temos povos, tribos, nações louvando ao Cordeiro. Aqui em Tito, ele fala de grupos a partir de faixas etárias, de uma maneira bem específica para ser bem sucedido. A mensagem, quando ela é específica, ela é mais eficaz.
E ele falou anteriormente para homens idosos, mulheres idosas, jovens, senhores e servos. Ele falou aos servos, fica implícito que dentro dos outros grupos estavam os senhores. De toda a humanidade, os que creem na obra redentora de Cristo, porque a graça se mostrou salvadora. Lá em João capítulo 1, quando fala do verbo encarnado no Evangelho, vamos a João 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. De todo grupo, aqueles que creem, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 3, no versículo 16, versículo muito conhecido da Escritura, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer não perece. Fica implícito que os que não creem perecerão. Então é salvadora a todos os homens no contexto da epístola e aos grupos etários, de todos os homens que fazem parte desses grupos, aqueles que creem foram chamados à salvação. Aqui de maneira específica essa igreja. O versículo 2:12 diz, de Tito 2, vamos para o 2:12. Educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Educando-nos para que renegadas, e depois ele diz, vivamos. A graça, ela transforma. Ela é transformadora. Ela educa. Algumas versões dizem reeduca. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ele está falando da nova criação, aqueles que nasceram em Cristo, nova criatura. Então a graça de Deus salvadora, o próprio Cristo encarnado nesse contexto, é o Cristo que ele que fez, executou a obra redentora, ele nos educa, algumas versões colocam reeduca, para sermos nova criatura, aprendermos a viver com ele de maneira digna. Então são renegadas a impiedade, o estilo de vida antigo voltado para a impiedade, para a maldade. E agora nós somos transformados e vivemos piedosamente em Cristo. Veja que o texto ele coloca em Tito 2, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Quando se atribui essa questão da justiça aos irmãos, eles receberam a justiça de Deus. E por isso eles são justos com o seu próximo. Eles desenvolvem um estilo de vida justo, procurando acertar. Piedosamente se relaciona diretamente com Deus. E ele acrescenta uma outra questão, sensato. É preciso ser sensato, sempre lúcido, para que não haja nenhum tipo de embaraço e o Espírito Santo flua na nossa vida. O novo nascimento, esse processo,
Aliás, o novo nascimento ele é um ato, acontece. O Espírito vai e muda a inclinação da pessoa. E a partir daí, dá-se o processo de santificação. À medida que Deus vai revelando as coisas que temos que lhe desagradam. E a gente vai chorar. Felizes os que choram, lá no Sermão do Monte, diante de Deus pedindo perdão, pedindo purificação, limpeza. E assim somos transformados de glória em glória, como diz lá em Coríntios. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando da vida cristã, enquanto aguarda a vinda do seu Senhor. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele coloca inclusive Cristo antes, ungido, aquele que era a esperança de Israel, a esperança do seu povo. Ele está fazendo menção à segunda vinda de Cristo, incluindo a ressurreição. Se nós nos voltarmos para Romanos, capítulo 8, versículo 22, nós vamos encontrar: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação espera a manifestação de Cristo. O versículo 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está falando da ressurreição. Quando nosso corpo será semelhante ao de Cristo. Ele está falando do reino dos santos, com Cristo na glória. A manifestação da glória do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, ele fala o seguinte: por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Tá vendo? Algo definitivo. A redenção do corpo. E agora vivemos na presença do Senhor. Essa é a esperança do cristão. Manifestação da glória. Essa é a nossa salvação da presença do pecado. É preciso entender que quando entendemos o Evangelho, nós estamos diante do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos inclina para isso. Há um arrependimento de pecados e a purificação de pecados no sangue de Cristo, quanto ao traço passado, ao trato, os pecados passados. Naquele momento, na cruz, se nós nos voltarmos para Romanos, o poder, Romanos 6, o poder do pecado foi quebrado. Com o advento do novo nascimento, essa inclinação para o bem, para o Senhor, o poder do pecado ele foi quebrado, ele não tem mais direito sobre as nossas vidas. Os pecados antigos foram perdoados, mas por conta da presente era e de não termos ainda recebido a redenção do corpo, Jesus ainda não veio pela segunda vez como prometido. Aguardamos essa bendita manifestação, essa bendita esperança. Vivemos ainda na presença do pecado. Seremos tirados da presença do pecado quando Cristo se manifestar, porque o pecado será banido. Essa compreensão. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, o texto diz o seguinte: o qual,
falando sobre a graça salvadora. A si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Remir, purificar. Remir é libertar um cativo mediante o pagamento do resgate. Atos 20 e 28 vai dizer que foi com o sangue de Cristo. Várias passagens da Escritura explicam sobre isso. Então, o Senhor, Ele nos remiu, Ele pagou o preço com o seu sangue, com a sua vida. E esse povo, pelo qual Ele derramou o seu sangue, ele agora é chamado a ser exclusivamente seu. Porque agora pertence ao Senhor. Foram santificados quando houve a purificação do pecado com o seu sangue. Fomos inclinados para as coisas do Senhor, por isso temos uma vida piedosa. Então nós somos zelosos pelas boas obras. Esse é o resultado dessa grande salvação. Você enxerga o que você fez e você está diante de Deus, sempre pedindo purificação, buscando e a gratidão, a prazer na vida com Cristo. E Ele dá continuidade, porque não tem sentido mais o pecado. É isso que Ele vem discorrendo em toda a epístola. Por isso que os falsos mestres viviam no pecado. Eles não passaram pelo processo da regeneração. Eles não compreendiam o Evangelho. E diz assim no 2,15, diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. O primeiro versículo do capítulo 2, ele diz, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Ensina algumas versões. E agora encerra o capítulo 2 dizendo, exorta, repreende, dize. Dize e ensina. Depois ele acrescenta, exorta e repreende. Dize é proclamação, fala. Exorta, aplica. Não basta simplesmente proclamar, é preciso aplicar a palavra, ser claro. E em algum momento é necessário repreender, fazer uma correção. Por que podemos corrigir e exortar as pessoas com que autoridade? Por meio da palavra de Deus. A autoridade de dar ordem às pessoas, é isso que Tito vai fazer. Quando ele exortar, quando ele repreender, provém da palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, um texto muito conhecido, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela vai e faz o que lhe apraz. O texto sagrado, num determinado momento, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela produz um resultado. Em Mateus, capítulo 7, no final do Sermão do Monte, versículos 28 e 29, Jesus é observado. E diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tal tem autoridade e não como os escribas. Essa compreensão, a autoridade do Senhor, é a autoridade que provém da palavra de Deus. Ele não está corporalmente entre nós, mas a sua palavra ele nos deixou, inspirada por Deus. E também temos o Espírito Santo. Então nós falamos e o Espírito Santo aplica aos corações. E a transformação, renovação de vida, santificação.
Em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5 diz o seguinte: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos perdão de pecados. Deus é santo, agora nós somos pecadores perdoados, lavados no seu sangue. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança. E não somente isto, mas também estamos alegres, nos gloriamos nas nossas tribulações. Porque as lutas do dia a dia, nossas tribulações, elas produzem perseverança. A gente sabe o que nos aguarda, então perseveramos. Para onde ir? A perseverança vai nos ensinar, produz uma experiência. E essa experiência, esperança, revigora a nossa esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O Espírito Santo está lá no nosso coração, sempre nos lembrando e derramando o amor de Deus, aquilo que fez por nós. Aleluia! Vencemos o pecado. O pecado descreve a vida antiga. A justiça descreve a nova vida. Nós temos a justiça de Deus, como por imputação lá na cruz. A justiça de Deus nos foi atribuída. Jesus estava na cruz como nosso substituto. Então ele recebeu os nossos pecados por imputação e nós recebemos a sua justiça. Os nossos pecados foram atribuídos a Cristo e a sua justiça foi atribuída aos santos. E como é que nós vamos demonstrar? Como é que se vai perceber essa justiça? No nosso trato com o próximo. Isso é uma consequência. As boas obras que vai ornar toda a sociedade cristã. E ele coloca lá no capítulo especificamente os servos, os escravos, aquela classe mais, digamos assim, renegada da sociedade, mas ela era preciosa e ela ornava as obras de Cristo. Vivendo a vida cristã. A nossa natureza não regenerada, ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Aquelas inclinações para o mal morreram. Elas ficaram na cruz com Cristo, quando ele levou os nossos pecados. Lá ele cumpriu a justiça legal. A ira de Deus que recaía sobre nós, recaiu sobre ele. Ele aniquilou ali o poder do pecado. E agora nós temos uma nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza inclinada para as coisas celestiais. Por isso podemos viver piedosamente. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte. Vamos começar do 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos com toda diligência, associai a vossa fé à virtude. Nós não temos a natureza divina, mas nós somos coparticipantes dela desde o novo nascimento. Agora a palavra vai nos esclarecendo, nos edificando, nos exortando, nos corrigindo e nós vamos crescendo no processo de santificação.
Glória a Deus. Enquanto esperamos a bendita, vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós não somos mais dessa terra. Nós não somos mais dessa terra. Nós pertencemos ao reino celestial em Cristo. Por isso que lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós estamos acima nas regiões celestiais em Cristo. Habitantes da cidade de Éfeso, quando ele está falando aos Efésios, na terra, como forasteiros, peregrinos, como disse Pedro, mas pertencentes à mansão celestial. Nós somos agora cidadãos do céu, essa compreensão de que o pecado não tem mais poder. O que resta são lembranças e o ambiente hostil em que ainda vivemos. Mas isso é muito pequeno diante da promessa de Deus e a habitação do Espírito Santo que temos no nosso interior. Amém? Vamos orar. Espero que tenha melhorado a nossa compreensão. Vamos orar. O quanto nós somos graciosos para o Senhor, como Ele tem sido misericordioso conosco e como é grande a salvação que o Senhor tem colocado e deixado à nossa disposição. A nossa oração é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos da redenção do nosso corpo, quando então seremos retirados da presença do pecado e o Senhor será tudo em todos. Aleluia. Vamos orar. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra, por este momento, pelas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor é bom e maravilhoso. Nós não somos dignos, Senhor, só a Tua graça. Só o Teu grande amor sobre as nossas vidas. Nos dá a compreensão dessas coisas, o espírito de gratidão. E que venhamos a ansiar fervorosamente pela Tua vinda, pela redenção do nosso corpo, pelo reino celestial, onde tudo estará em Ti, todas as coisas hão de convergir em Ti e tudo se reunirá na Tua presença. Obrigada, Jesus, pela Tua beleza, pela Tua santidade, pelo Teu grande amor. Abre o nosso entendimento. Só Tu, Senhor, para nos dar essa compreensão. Em nome de Jesus. Maranata, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Até o próximo encontro.